sustentar-me. É engraçado que uma vez, pelo espaço de 3 meses, tive a perspectiva de me tornar um homem rico. Cyril nasceu 3 meses depois que Maurice morreu. Se tivesse nascido uma menina... Se a criança fosse uma menina, Hugo teria dado tudo. Ficaria desapontado, admiti eu. Não pusera nisso a minha esperança, naturalmente, mas me causou um certo abalo. Bem, afinal, sorte é sorte. Cyril é um belo garoto. Gosto imensamente dele. E gostava mesmo, sempre pronto a tomar parte em brinquedos para divertir o seu pequeno sobrinho. Na natureza de Hugo não havia lugar para o rancor. Cyril não era realmente robusto, um menino débil, sem vigor constitucional, o tipo de criança que talvez não chegasse a crescer. E então? Miss Clayton, por que não posso nadar até o Penedo? Irritante, essa insistência lastimosa. Fica muito longe, Cyril. Mas, Miss Clayton... Vera levantou-se, foi até a penteadeira e engoliu 3 aspirinas. Gostaria de ter algum bom remédio para dormir, pensou. Se eu tivesse que acabar com a vida, tomaria uma porção de comprimidos de Veronal, ou alguma coisa dessa espécie. Cianeta que nunca. Teve um arrepio ao lembrar-se do rosto arroxeado e convulso de Anthony Marston. Ao passar diante da lareira, olhou para a versalhada, na sua moldura. 10 negrinhos vão jantar, enquanto não chove. Um deles se engasgou, e então ficaram 9. É horrível, pensou. Exatamente como nesta noite. Por que Anthony Marston desejara morrer? Ela não queria morrer. Não podia conceber que se desejasse a morte. A morte era para os outros. Capítulo 6, parte 1. O Dr. Armstrong sonhava. Fazia muito calor na sala de operações. Com certeza, tinham elevado demais a temperatura. O suor escorria-lhe pelo rosto. Suas mãos estavam pegajosas. Era difícil segurar o bisturi com firmeza. Que magnífico fio tinha o instrumento. Fácil cometer um assassinato com uma faca daquelas. E, naturalmente, o que estava fazendo era um assassinato. O corpo da mulher parecia diferente. Fora um corpo enorme e pesado. Este era magro, ossudo, e o rosto estava coberto. A quem tinha de matar? Não podia lembrar-se, mas devia saber. Perguntava à freira? A irmã tinha os olhos nele. Não podia perguntar-lhe. Sua suspeita era visível. Mas quem estava na mesa de operações? Não deviam ter tapado o rosto daquela maneira. Se ao menos pudesse vê-lo. Ah, agora melhorou. Um jovem interno estava a puxar o lenço. Emily Brent, naturalmente. Era a Emily Brent que ele tinha de matar. Que olhos maldosos tinha. Seus lábios moviam-se. Que dizia ela? Em plena vida nos encontramos na morte. Ela ria agora. Não, enfermeira, não torne a pôr o lenço. Preciso ver. Tenho de aplicar o anestésico. Onde está o éter? Devo ter trazido o éter comigo. Que fez do éter, irmã? Chateauneuf de Pape. Sim, serve perfeitamente. Retire esse lenço, enfermeira. Claro, eu já sabia. É Anthony Marston. Tem o rosto roxo e convulso. Mas não está morto. Está rindo. Digo que está rindo. Vejam como sacode a mesa de operação. Cuidado, homem, cuidado. Enfermeira, segure isso firme. Segure firme. O Dr. Armstrong acordou com um sobressalto. Era de manhã. O quarto estava banhado de sol. Alguém, inclinado sobre ele, sacudia-o. Era Rogers. Rogers, com a cara branca, a dizer, Doutor, doutor! O Dr. Armstrong acordou inteiramente. Sentou-se na cama e perguntou em tom áspero, Que é? É minha mulher, doutor. Não posso acordá-la. Meu Deus, não posso fazer com que ela acorde. E não me parece que esteja passando bem. O Dr. Armstrong foi rápido e eficiente. Enfiou seu hobby de chambre e seguiu Rogers. Inclinou-se sobre a cama, em que a mulher parecia dormir tranquilamente, deitada de lado. Ergueu a mão fria, levantou a pálpebra. Passaram-se alguns momentos, antes que ele tornasse a endireitar o corpo e se afastasse da cama. Rogers sussurrou. Ela está...
O mordomo passou a língua sobre os lábios secos. Armstrong sacudiu afirmativamente a cabeça. Sim, está morta. Seus olhos pousaram-se pensativamente no homem que tinha à sua frente. Depois voltaram-se para a mesinha da cabeceira, o lavatório, e tornaram a fixar-se na mulher adormecida. Foi do coração, doutor? Perguntou Rogers. Armstrong só respondeu ao cabo de algum tempo. Como andava ela de saúde? Era um pouco reumática, respondeu Rogers. Foi atendida recentemente por algum médico? Médico? O mordomo encarou-o com um ar atoleimado. Há muitos anos que nenhum de nós dois vê um médico. Tinha algum motivo para acreditar que ela sofresse do coração? Não, doutor. Nunca soube de nada. Ela dormia bem? Perguntou Armstrong. Rogers desviou os olhos. Juntou as mãos e começou a torcê-las, inquieto. Não dormia lá muito bem, não, murmurou. Tomava drogas para dormir? Indagou vivamente o doutor. Rogers olhou surpreendido para ele. Drogas? Para dormir? Não que eu saiba. Estou certo que não. Armstrong dirigiu-se para a pia. Havia ali um certo número de frascos. Loção para o cabelo, água de alfazema, cáscara sagrada, óleo de pepino para as mãos, um gargarejo, pasta dentifrícia e um pouco de água de Elliman. Rogers ajudou-o, abrindo as gavetas da penteadeira. Passaram depois à cômoda. Mas não havia sinal de soporíferos em pílulas ou em solução. Ela não tomou nada ontem à noite, doutor. A não ser o que o senhor deu, disse Rogers. Capítulo 6, parte 2. Quando o gongo soou, chamando para o breakfast, às 9 horas, todos já estavam levantados, à espera. O general MacArthur e o juiz tinham estado a caminhar no terraço, trocando descosidos comentários sobre a situação política. Vera Clayton e Philip Lombard foram ao cume da ilha, nos fundos da casa. Ali haviam encontrado William Henry Blore, a olhar para a terra firme. Ainda não há sinal dessa lancha, disse ele. Estive cuidando daqui. Vera respondeu a sorrir. O Devon é um condado dorminhoco. Em geral, andam atrasados. Philip Lombard olhava na outra direção, para o mar largo. Que pensam do tempo? Perguntou bruscamente. Blore observou o céu e opinou. A mim me parece bom. Lombard franziu os lábios como quem assobia. Vai começar a ventar antes que escureça. Borrasca, hein? Disse Blore. Lá de baixo veio o som do gongo. Breakfast? Disse Philip Lombard. Já não é sem tempo. Enquanto desciam o declive abrupto, Blore disse a Lombard, em tom meditativo. Sabe que não consigo entender por que esse rapaz quis dar cabo da pele? Passei a noite inteira ruminando essa história. Vera ia um pouco adiante. Lombard entreparou e disse. Tem alguma outra hipótese? Gostaria de ter alguma prova. Para começar, um motivo. Eu diria que ele estava muito bem de vida. Emily Brent saiu pela porta envidraçada da sala e veio ao encontro dos três. O barco vem aí? Perguntou vivamente. Ainda não, respondeu Vera. Foram para a mesa. Sob o aparador havia chá, café e uma imensa travessa com ovos e bacon. Rogers abriu a porta para que passassem e tornou a fechá-la por fora. Esse homem parece doente essa manhã, comentou Emily Brent. O Dr. Armstrong, que estava parado à porta do terraço, consertou a garganta e disse, devem desculpar quaisquer falhas no serviço esta manhã. Rogers teve de preparar o breakfast sozinho. A senhora Rogers não pôde, trabalhar essa manhã. Emily Brent perguntou, surpreendida. Que tem a mulher? Vamos começar nossa refeição, convidou Armstrong com desembaraço. Os ovos devem estar frios. Depois, há vários assuntos que desejo discutir com todos os presentes. Os outros compreenderam. Serviram-se de ovos e bacon. Deitaram chá ou café em suas xícaras. O breakfast começou. Por acordo tácito e universal, foi banida a discussão dos problemas da ilha. Conversaram, de maneira desconexa, sobre atualidades, notícias do estrangeiro, acontecimentos esportivos e o último aparecimento do monstro de Loch Ness. Depois de retirados os pratos,
O Dr. Armstrong afastou um pouco sua cadeira para trás, pigarreou com importância e falou. Achei conveniente esperar que todos houvessem terminado de comer antes de lhes dar uma triste notícia. A Sra. Rogers morreu durante o sono. Houve interjeições, surpreendidas e atônitas. Mas é terrível! Exclamou Vera. 2 mortes nesta ilha desde que chegamos. O juiz Wargrave, com os olhos entrecerrados, disse na sua vozinha clara e precisa. Muito estranho. Qual foi a causa da morte? Armstrong deu de ombros. É impossível dizer assim, sem recursos técnicos. É necessário fazer uma autópsia? Eu não poderia dar um atestado de óbito. Não tenho o menor conhecimento de qual fosse o estado de saúde dela. Parecia ser muito nervosa, disse Vera, e ontem à noite sofreu um abalo. Talvez tivesse sido do coração, acho eu. O médico interpôs, secamente. Sim, é certo que o coração parou de bater. Mas qual foi a causa disso? Eis a questão. Emily Brent pronunciou uma palavra apenas. Essa palavra caiu áspera e clara no meio do grupo que a escutava. Consciência. Armstrong virou-se para ela. O que quer dizer exatamente com isso, Miss Brent? Os senhores todos me ouviram, respondeu a solteirona, no tom rígido que lhe era costumeiro. Ela foi acusada, juntamente com o marido, de terem assassinado deliberadamente a sua patroa, uma senhora idosa. E penso que a acusação era verdadeira. Todos os senhores a viram ontem à noite. Ao lhe ser lançado em rosto o seu crime, não pôde resistir ao choque e desmaiou. Morreu literalmente de medo. O Dr. Armstrong abanou a cabeça em ar de dúvida. É uma teoria admissível, mas não se pode adotá-la sem um conhecimento mais exato do seu estado de saúde. Se houvesse deficiência cardíaca... Emily Brent acrescentou tranquilamente. Chame-o, se preferir, um ato de justiça divina. Todos pareceram chocados. O Sr. Blore falou inquieto. Isso é levar as coisas demasiado longe, Miss Brent. A solteirona olhou para todos, com os olhos lampejantes, alçando o queixo e dizendo, acham impossível que um pecador seja prostrado pela cólera divina? Eu não acho. O juiz afagou o queixo e murmurou numa voz levemente irônica. Minha cara senhora, a julgar pelo conhecimento que tenho do mal, a providência deixa a nós, mortais, o trabalho de condenar e punir. Uma tarefa, muitas vezes, inçada de dificuldades. Não há nada a facilitá-la. Emily Brent deu de ombros. Que foi que ela comeu e bebeu ontem à noite, antes de ir para a cama? Perguntou Blore vivamente. Nada, respondeu Armstrong. Não tomou nada? Uma xícara de chá, um gole de água? Aposto que tomou chá. Essa classe de gente sempre o faz. Rogers garante que ela não tomou absolutamente nada. Ah, fez Blore. Mas isso é o que ele disse. O seu tom de voz era tão significativo que o doutor voltou rapidamente os olhos para ele. Então é essa a sua ideia? Perguntou Philip Lombard. Agressivamente, Blore respondeu. Bem, e por que não? Todos nós ouvimos aquela acusação ontem à noite. Podia ser puro disparate, simples loucura. Mas, por outro lado, podia não ser. Admitamos, por um momento, que fosse verdade. Rogers e sua mulher acabaram com a pele da velha senhora. Bem, aonde é que isso nos leva? Eles se sentiam em perfeita segurança e muito tranquilos. Vera interrompeu-o, dizendo em voz baixa. Não creio que a Sra. Rogers jamais se sentisse em segurança. Blore pareceu levemente agastado com a interrupção. Mulher é mulher, diziam seus olhos. Bem, fosse lá como fosse, continuou, não havia quem soubessem nenhum perigo sério para eles. De repente, ontem à noite, algum lunático põe tudo na rua. Lembre-se de como o marido ficou junto dela quando estava voltando a si. Não era de todo solicitude conjugal. Ah, não. Ele parecia um gato pisando um tijolo quente. Estava louco de medo pelo que ela pudesse dizer. E aí tem a situação. Cometeram um assassinato e ficaram impunes. Mas se toda essa história viesse a ser remexida, o que poderia acontecer?
Havia todas as probabilidades de que a mulher entornasse o caldo. Não tinha fibra para aguentar o tirão. Era um perigo ambulante para o marido, isso é o que era. Ele sabia o que fazia. Mentiria com uma cara impassível até o dia do juízo. Mas não podia ter confiança nela. E se ela desse com a língua nos dentes? O pescoço dele corria perigo. Portanto, botou discretamente qualquer coisa numa xícara de chá, para ter certeza de que lhe fecharia a boca permanentemente. Armstrong disse em voz pausada. Não havia nenhuma xícara vazia ao lado da cama dela. Não havia absolutamente nada. Procurei por toda parte. Blor fez um muxoxo. Ora, claro, a primeira coisa que ele faria, depois que ela tivesse bebido, era pegar a xícara e o pires e lavá-los com o maior cuidado. Houve uma pausa. Depois, o general MacArthur disse em tom de dúvida. Talvez seja assim, mas acho quase impossível que um homem faça tal coisa. A sua esposa. Blor soltou uma breve risada e disse, quando o pescoço de um homem corre perigo, ele não perde tempo com sentimentos. Houve nova pausa. Antes que alguém pudesse falar, a porta abriu-se e Rogers entrou. Desejam mais alguma coisa? Perguntou, olhando-os um a um. O juiz Orgrave remexeu-se levemente na cadeira e indagou. A que horas costuma vir a lancha? Entre 7 e 8, senhor. Às vezes um pouco depois das 8. Não sei o que Fred Narracott possa estar fazendo esta manhã. Se estivesse doente, mandaria o irmão. E que horas são agora? Perguntou Philip Lombard. 10 minutos para as 10, senhor. Lombard alçou as sobrancelhas e sacudiu vagarosamente a cabeça. Rogers esperou 1 ou 2 minutos. De súbito, o general MacArthur falou explosivamente. Lamento o que houve com sua esposa, Rogers. O doutor acaba de nos contar. Rogers inclinou a cabeça. Sim, senhor. Muito obrigado, senhor. Apanhou o prato de presunto vazio e retirou-se. Novamente, fez-se silêncio na sala. Capítulo 6, parte 3. No terraço ao lado, Philip Lombard estava a dizer. A respeito dessa lancha... Blor olhou para ele e sacudiu a cabeça. Sei o que está pensando, Sr. Lombard. Já me fiz a mesma pergunta. A lancha devia ter chegado há coisa de 2 horas. Não veio. Por quê? Encontrou a explicação? Perguntou Lombard. Não se trata de um acidente. Isso é o que eu digo. Faz parte de um plano. Tudo é uma coisa só. Acha que ela não vem? Disse Lombard. Uma voz falou atrás deles. Uma voz rapugenta e impaciente. A lancha não vem. Blor volveu ligeiramente os ombros quadrados e olhou com um ar pensativo para quem falara. Também é dessa opinião, general? Claro que não vem, disse com energia o general MacArthur. Estamos contando com a lancha para sairmos da ilha. E justamente o que significa toda essa história. Nós não vamos sair desta ilha. Nenhum de nós sairá daqui com vida. É o fim, entendem? O fim de tudo. Depois de breve hesitação, prosseguiu numa voz baixa e estranha. Isso é o que é paz, verdadeira paz. Chegar ao fim, não ter de continuar. Sim, a paz. Voltou abruptamente as costas e afastou-se. Foi até o fim do terraço e começou a descer o declive que conduzia ao mar, estendendo-se obliquamente até a extremidade da ilha, onde rochedos isolados sobressaíam da água. Seus passos eram tanto inseguros, como os de um homem meio adormecido. Aí vai outro que não está regulando bem, disse Blor. Pelo jeito, todos vão acabar assim. Philip Lombard respondeu. Não acredito que isso aconteça com você, Blor. O ex-inspetor riu. Não perco a cabeça tão facilmente. E acrescentou em tom seco. Não creio tampouco que o Sr. Lombard acaba assim. Por enquanto, acho que estou em perfeito juízo, obrigado, disse Philip Lombard. Capítulo 6, parte 4. O Dr. Armstrong saiu para o terraço e ali ficou, hesitante. À sua esquerda estavam Blor e Lombard. À sua direita, o Orgrave, com a cabeça baixa, caminhava de um lado para o outro. Após um momento de indecisão, Armstrong dirigiu-se para este último. Mas no mesmo instante, Rogers surgiu rapidamente no interior da casa. O senhor, doutor, pode conceder-me uma palavra, por favor? Armstrong virou-se para trás. Assombrou-o o aspecto do mordomo.
Todo o seu rosto, que assumira uma cor cinza esverdinhado, contraíra-se espasmodicamente. Tremiam-lhe as mãos. Era tão violento o contraste com a sua compostura de poucos minutos atrás, que Armstrong ficou abismado. Por favor, senhor, conceda-me 2 palavras. Lá dentro, senhor. O doutor voltou a entrar na casa, junto com Rogers, que ia num frenesi. Que há, homem? Acalme-se, disse ele. Aqui, doutor, venha cá. O mordomo abriu a porta da sala de jantar. O médico entrou. Rogers seguiu-o e cerrou a porta atrás de si. Bem, disse Armstrong, o que é? Os músculos da garganta do outro moviam-se, engoliam em seco. Estão acontecendo coisas que não entendo, senhor, disse em voz sacudida. Coisas? Que coisas? Perguntou vivamente Armstrong. Vai pensar que estou louco, senhor. Dirá que isso não é nada. Mas precisa ser explicado, senhor. Precisa ser explicado. Porque isso não é coisa que aconteça. Bem, homem, diga o que é. Não continue a falar por enigmas. Rogers tornou a engolir em seco e disse. São aquelas figurinhas, senhor, no meio da mesa. Os negrinhos de porcelana. Eram 10. Juro que eram 10. Sim, 10, disse Armstrong. Nós os contamos ontem à noite. Rogers chegou-se mais perto dele. Exatamente, senhor. Pois ontem à noite, quando vim tirar a mesa, só havia 9, senhor. Reparei nisso e achei esquisito, mas não pensei mais no caso. E hoje de manhã, senhor, não notei quando serviu o café. Estava muito abalado pelo que aconteceu. Mas agora, quando vim tirar novamente a mesa, veja o senhor mesmo, se não me acredita. Aí estão só 8, senhor, só 8. É coisa que se entenda, é? Só 8. Capítulo 7, parte 1. Depois do breakfast, Emily Brent tinha sugerido a Vera Clayton uma nova caminhada até o cume, a fim de ver se a lancha aparecia. Vera concordara. O vento havia refrescado. Pequenas cristas brancas surgiam no mar. Não se viam barcos de pesca e nenhum sinal da lancha. A aldeia de Sticklhaven não podia ser avistada, somente o outeiro acima dela. Um penhasco saliente de rocha vermelha ocultava a pequena baía. O homem que nos trouxe ontem parecia uma pessoa de confiança, disse Emily Brent. É verdadeiramente muito esquisito que ele esteja tão atrasado esta manhã. Vera não respondeu. Estava procurando reprimir um sentimento de pânico que crescia dentro dela. Deves conservar a calma, a serenidade, dizia a si mesma furiosa. Que foi que te transformou assim? Sempre tiveste nervos excelentes. Depois de 1 ou 2 minutos, disse em voz alta. Tomara que ele viesse de uma vez. Eu quero ir-me embora daqui. Emily Brent observou secamente. Não tenho dúvidas de que todos nós queiramos a mesma coisa. Tudo isso é tão extraordinário, disse Vera. Parece não ter sentido nenhum. A solteirona falou com vivacidade. Estou muito desgostosa comigo por ter me deixado enganar tão facilmente. Refletindo bem, aquela carta é mesmo absurda. Mas quando a recebi, não tive dúvidas. Absolutamente nenhuma. Suponho que não, tornou Vera maquinalmente. Essa tendência incorrigível que a gente tem de aceitar as coisas sem exame, disse Emily Brent. Vera respirou profundamente, estremecendo. Pensa mesmo aquilo que disse à mesa? Seja mais explícita, minha querida. A que se refere em particular? Vera respondeu numa voz sumida. Pensa mesmo que Rogers e sua mulher mataram a velha senhora? Emily Brent olhou pensativa para o mar alto. Depois disse. Pessoalmente, tenho absoluta certeza. E você, que pensa? Não sei o que pensar. Miss Brent, tudo indica que a ideia é certa, aquele desmaio da mulher. E lembre-se de que o homem deixou cair a bandeja do café. Depois, o modo como ele falou não convencia. Ah, sim, receio que ambos sejam culpados. Vera, a aparência dela, assustada da própria sombra, nunca vi uma mulher com um ar tão assustado. Devia viver sob a obsessão do crime que cometera. Miss Brent murmurou. Lembro-me de um versículo que havia na parede do meu quarto, quando eu era criança.
fica certo de que o teu pecado te descobrirá. É uma grande verdade isso. Fica certo de que o teu pecado te descobrirá. Vera levantou-se da pedra em que estava sentada. Mas Miss Brent, nesse caso... Sim, minha querida. Os outros. E a respeito dos outros? Não estou compreendendo muito bem. Todas as outras acusações que não eram verdadeiras? Mas, se é verdade no caso dos Rogers... Calou-se, incapaz de pôr em ordem os seus pensamentos caóticos. A testa de Emily Brent, que estivera franzida numa expressão de perplexidade, voltou a desanuviar-se. Ah, agora entendo. Bem, há esse tal Sr. Lombard. Ele admite que abandonou 20 homens à morte. Eram apenas nativos, disse Vera. Brancos ou pretos, eles são nossos irmãos, retrucou duramente Emily Brent. Nossos irmãos pretos, pensou Vera. Que vontade de rir. Estou ficando histérica. Não sou mais a mesma. Emily Brent continuou com ar pensativo. Está claro que algumas das outras acusações eram forçadas e ridículas. Contra o juiz, por exemplo, que não fez senão cumprir o dever imposto pelo seu cargo público. E contra o ex-investigador da Scotland Yard. No meu caso também. Fez uma pausa e depois continuou. Naturalmente, em vista das circunstâncias, eu não podia dizer nada ontem à noite. Não era assunto para ser discutido diante de cavalheiros. Não? Vera escutava com interesse. Miss Brent prosseguiu serenamente. Beatrice Taylor estava a meu serviço. Não era uma menina direita, conforme verifiquei demasiado tarde. Muito me enganei a respeito dela. Tinha boas maneiras, era muito aciada e bem mandada. Eu estava muito satisfeita com ela. Sem dúvida, tudo isso não passava de mais pura hipocrisia. Era uma menina perdida e sem moral nenhuma. Repugnante. Passou-se algum tempo antes de eu descobrir que ela estava em dificuldades, como costumam dizer essas criaturas. Miss Brent fez uma pausa, enrugando com nojo seu delicado nariz. Foi um grande choque para mim. Seus pais eram gente direita e tinham-na criado com toda severidade. Alegro-me em dizer que não tiveram indulgência com ela. O que aconteceu, então? Perguntou Vera com os olhos fixos em Miss Brent. Naturalmente, não fiquei com ela nem mais uma hora sob o meu teto. Ninguém jamais dirá que pactuei com imoralidades. O que aconteceu a ela? A criatura perdida? Disse Miss Brent. Não contente em já ter um pecado na consciência, cometeu um pecado ainda mais grave. Pôs fim à sua própria vida. Matou-se? Sussurrou Vera horrorizada. Sim, atirou-se no rio. Vera teve um arrepio. Fitou o perfil calmo e delicado de Miss Brent e disse: Como se sentiu a senhora quando soube que ela havia feito isso? Não se arrependeu? Não acusou a si mesma? Emily Brent impertigou-se. Eu? Nada tenho que me reprovar. Mas se foi a sua dureza que a levou a tal? Emily Brent retrucou asperamente. Foi a ação dela, o seu próprio pecado, que a levou a tal. Se tivesse portado como uma moça decente e recatada, nada disso teria acontecido. Virou o rosto para Vera. Não havia nenhum remorso, nenhuma inquietude nos seus olhos. Eram duros e orgulhosos. Sentada no cume da Ilha do Negro, Emily Brent parecia vestir uma armadura de virtude. A pequena e idosa solteirona já não parecia ligeiramente ridícula a Vera. De súbito, tornara-se uma mulher terrível. Capítulo 7, parte 2. O Dr. Armstrong deixou a sala de jantar e, mais uma vez, saiu para o terraço. Sentado agora numa cadeira, o juiz olhava placidamente para o mar. Lombard e Bloor achavam-se mais longe, para a esquerda, a fumar em silêncio. Como da primeira vez, o doutor hesitou por um momento. Seu olhar pousou-se meditativamente no juiz Wargrave. Desejava consultar alguém. Ali estava um homem com um cérebro arguto e lógico de magistrado. No entanto, hesitava. O juiz Wargrave podia ter excelente cabeça, mas era um homem idoso. Nessa conjuntura, Armstrong sentia a necessidade de um homem de ação. Resolveu-se afinal.
Lombard, posso falar-lhe um instante? Philip pôs-se em movimento. Pois não.